Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Mas Jesus, com sua graça infinita e inefável, me estendeu sua mão tão amável e me trouxe de volta pra luz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, que tu,
estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Aqui está a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É que Ele nos conduz mansamente, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Isto por amor, não de seus nomes, mas do seu nome. Ele tem a vara, ele tem o cajado, ele tem o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Ouvintes, aí está o Salmo 23, nos mostrando então a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Agora, Jesus disse em São João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele não deu a vida pelos cabritos, pelos bodes, pelos porcos, pelos cavalos, mas sim pelas ovelhas. É uma mensagem assim um tanto dura, muito franca, mas a verdade é franqueza. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por quem? Pelas ovelhas. Em São Mateus capítulo 25, nós encontramos um relato que na verdade não está relacionado com as ovelhas, noiva, daqueles que pertencem à noiva de Jesus Cristo. Mas está relacionado o capítulo 25, aqueles cabritos e bodes que são postos à sua esquerda e as ovelhas à direita. Aquilo se cumpre justamente com aqueles que deram alguma coisa para os judeus, que reconheceram os judeus. Disse, estive preso, me visitaste. Estive nu, me vestistes. Estava com fome, me deste de comer, não é? Muita gente pensa que isso se refere propriamente aos mendigos, aos pobres, mas é falta de revelação apenas. Aquilo se cumpre escrituristicamente, de acordo com a Bíblia, em relação aos judeus. Quando foi que te visitamos? Quando te tivemos nu e te vestimos? Quando foi que fizemos isto? Ele disse assim, então, quando fizeste a um destes pequeninos, fizeste a mim. Amados, a noiva de Jesus Cristo é composta de pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A salvação comum, você tem apenas o seu nome no livro da vida. Isso pode ser riscado, mas no livro da vida do Cordeiro, não. Você é a esposa do Cordeiro. A predestinação está justamente pela onisciência de Deus.
se justifica justamente pela sua onisciência. Mas o nosso assunto não é propriamente este. É para mostrarmos que os bodes e os cabritos não têm expiação sobre si. Não, o sacrifício de Jesus não é para bodes, não é para cabritos. Mas essa é a expressão bíblica. Eu não estou usando uma expressão minha. Eu estou usando a expressão bíblica. E quando está falando de bodes e cabritos, está se referindo a pessoas. Ele vai botar os bodes à sua esquerda, os cabritos, e as ovelhas à sua direita. Isso é interessante, mas é Jesus usando esta figura, se referindo a pessoas. Aí que está o importante. A ciência de Deus é esta. O conhecimento de Deus é este. Que sem o qual o mundo vai perecer. Sem Deus. Não é essa ciência intelectual que estuda Deus. É vermos estas coisas. Agora, isso somente pelo Espírito Santo. Então, quando se fala em cabritos, em bodes e ovelhas, à parte, então vamos encontrar o quê? Naturezas diferentes. Natureza de cabrito, natureza de ovelha. O profeta desta era, estando lá no Egito, ele viu quando um pastor ia passando, porque Jesus disse, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor vai sempre adiante. O pastor nunca fica atrás das ovelhas, de casa em casa, tentando torcer as pessoas para segui-lo, fazendo proselitismo, falando das igrejas, falando de outros pastores. Eu disse uma vez para um pregador, eu teria vergonha de um ministério que eu precisasse de viver de casa em casa torcendo as pessoas para me seguirem, tentando convencê-las. Eu teria vergonha e mais do que isso. Eu deixaria isto de lado, eu pediria a Deus para me matar. Eu teria vergonha de um ministério que fosse necessário estar de casa em casa, falando mal de um e do outro para chamar a atenção das pessoas para mim. Isto é simplesmente vergonhoso. São João, capítulo 10, versículo 4, mostra que o pastor vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Isso se refere a Cristo. Mas quando Cristo está num homem como pastor, vocês entenderam agora tudo, não é? Cristo está nesta mulher como pastora? Não vemos isso na Bíblia. Mas está nela, como a dona de casa no posto do seu dever. E assim por diante. Cristo está em cada membro do seu corpo, para que cada membro exercite, quer dizer, leve a cabo a sua função. O mesmo sangue que irriga o meu cérebro, irriga também o meu pé. É o mesmo sangue. Mas o meu sangue que está irrigando o meu corpo dá vida para os meus pés sustentarem o meu corpo e através deles o meu corpo andar. Mas essa vida que está nos meus pés, este sangue que irriga os meus pés, não lhe dá capacidade de pensar, de raciocinar. Essa mesma vida dá capacidade ao cérebro para pensar, raciocinar. Agora você já viu um homem aí andando com a cabeça no chão e as pernas para cima? Pensando com os pés e andando com o cérebro? Que contraste, que coisa esquisita. Assim está o chamado corpo.
mulheres pregadoras, etc, etc. Isso é como o homem querendo andar com o cérebro e pensar com os pés. É o mesmo sangue, é a mesma vida, é o mesmo Cristo em cada membro, em cada pessoa, mas cada um na sua função. Mas vamos adiante com o assunto das naturezas diferentes. Então, o pastor ia na frente do rebanho, lá no Egito. O profeta disse para o seu guia: pare um pouquinho. E ficou reparando aquilo. Disse: agora sim, agora eu vou ver a briga. Vou ver o que vai acontecer ali. É que lá eles expõem as frutas, os legumes, nas ruas. Então ele ficou observando. Agora, aquelas ovelhas vão comer aquelas frutas. Vão fazer uma bandalheira ali. E eu quero ver o que aquele pastor vai fazer com aqueles comerciantes. Ou aqueles comerciantes vão fazer com aquele pastor. Porque o responsável seria o pastor. E o pastor ia na frente e nem olhava para trás, para ver se algumas ovelhas haviam se desviado para comerem frutas e legumes que estavam ali à venda no comércio. Ele nem olhava para trás. Que coisa! Causou expectativa no profeta. Mas, para sua surpresa, as ovelhinhas cabisbaixas nem olharam para as frutas, nem sequer olharam para aquelas mercadorias expostas na rua. O pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. Mas por que isso acontece? É por causa da natureza da ovelha. Vamos botar uma cabrita ali no meio daquele rebanho. E vamos ver o que teria acontecido. Vocês já estão entendendo tudo, eu creio que sim. Não precisa nem detalhar a coisa. Põe uma cabrita, um rebanho de cabritos, e passa ali entre frutas e verduras, legumes. E vamos ver o que vai acontecer. Banca o pastor, vai na frente de um grupo de cabritos, de cabras, e nem olhe para trás. Eles têm que ficar com um chicote daqui e dali, gritando, e corre dali, porque a cabrita sobe ali, pula ali, come dali, fuça dali. Vê essas coisas do mundo, tudo quer comer. Tem uma nova moda, quer comer aquilo, engole tudo que vem. Pisa na palavra de Deus, sobe nas coisas puras, nos alimentos, pisa nos alimentos. Quer comer, quer pular. Por causa da natureza. A natureza é diferente. Ela nasceu ovelha, aquele outro nasceu cabrito. Ela nasceu ovelha, aquela outra nasceu cabra. Mas haveria possibilidade de se transformar? Sim, amados. Aí então vem novamente o assunto do novo nascimento. É necessário que tenhamos, pelo poder do Espírito Santo, uma morte e uma ressurreição. Uma morte e uma ressurreição. Nós estamos mortos para os delitos e pecados, quando de fato temos nascido de novo. Antes, nós fazíamos a vontade dos pensamentos. Paulo disse isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, aos Efésios 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, como cabritos. Tudo que vê quer comer, engole. Tudo que vê cobiça. Veja só, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não estamos livres de pensamentos errados. Só há uma diferença. É que antes nós fazíamos a vontade da carne e de tais pensamentos. Hoje nós os refutamos, os resistimos. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. E Paulo continua dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continuem lendo isso e buscando as referências. Aos Efésios capítulo 2. Amados, Evangelho é isto. Sã doutrina é nós encararmos, discernirmos a nossa própria natureza. É olharmos no espelho de Deus. É contemplarmos o nosso estado diante de Deus e ver se de fato temos sido ovelhas. Ora, é muito fácil. Ninguém se engane. Vejam quais eram os seus desejos antes e pelos quais você sofria, enfrentava lutas até levá-los a cabo. E veja, analise quais são os desejos que você tem hoje e pelos quais você enfrenta lutas e dificuldades para levá-los a cabo. Antes você tinha desejos de comer tudo que via do mundo, essas bolotas do mundo, essas modas do mundo, estas coisas que estão aí de graça nas avenidas, expostas nas igrejas, nas repartições, nos comércios, em todos os lugares. Antes, você tinha desejo e fazia tudo para cumprir esses desejos pecaminosos. Mas depois que você teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, não depois que você botou o seu nome num livro, num rol de membros de uma denominação, mas depois que você teve um encontro no caminho de Damasco, depois que as escamas caíram nos seus olhos, depois que você pôde ver essas coisas e ver-se a si mesmo errado, que o maior segredo está aí, é discernirmos a nós mesmos, a nossa natureza, os nossos feitos, pelos quais nós lutamos, e fazemos tudo para encobri-los, e queremos manifestar uma vida hipócrita dizendo que somos cristãos. Oh, mas você analisa agora a causa pela qual você está enfrentando críticas, perseguições, lutas e dificuldades. Analise, e Deus continuará te falando. Qual é a mercadoria? Qual o alimento deste mundo que chama a sua atenção? O bom pastor vai na frente, e as ovelhas cabisbaixas não olham para estas coisas. Segue em frente. Ele te conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não calei,
Me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me humilhar e decido em ti confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo, e eu me rendo, sim, aos teus planos. Tu me disseste que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas, meus braços, ó Deus. Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não mereço, mas prometo humilhar-me aos teus pés, Senhor. Eu sou tão falho, mas te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu conheço o teu coração e o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não me esqueço jamais. É você que às vezes falha. Não suporto ver você chorar. Me levanto ao ouvir você clamar. Mesmo que fique sem entender, sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Se alegre o teu coração e coloco, pois tu és vencedor. És falho, mas eu te amo, e pra você sim tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. És falho, mas eu te amo, e pra você sim tenho os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você.